Voltei. Sempre fico preocupado, está falando sozinho? Não, voltei, tá gravando. Beleza. Vamos falar como é que a América Latina, né, se deu nisso. Pronto. Na América Latina houve uma colonização de exploração, já falamos sobre isso na parte anterior, né? Em que todas as suas riquezas eram exportadas. Não havia intenção de desenvolvimento de mercados internos. E é muito interessante a gente perceber como que isso se dá de uma maneira muito feroz assim. O Brasil até hoje tem uma rede ferroviária, ou seja, de trem pífia. O mais aconselhável para um país do tamanho de um continente como o Brasil é utilizar um modal. Modal é um tipo de transporte que seja mais barato e que ao mesmo tempo transporte a maior quantidade de produtos possível. E esse modelo é o ferroviário, ou seja, trem. E as linhas férreas no Brasil são assim muito complicadas. Algumas são muito boas, foram muito úteis, mas a grande maioria é muito ruim. Ligam literalmente lugar nenhum a lugar vazio. Não tem utilidade nenhuma. São linhas de trem que começam em um lugar aleatório e terminam em um lugar aleatório, que foram utilizadas no passado e que não são mais utilizadas para nada hoje em dia. Né? Então a linha férrea do Brasil ela é muito mal construída. Como é que um país do tamanho de um continente como o Brasil é todo comunicado, é todo rasgado por rodovias? Rodovia é um modal muito mais caro. Você pode transportar uma quantidade muito inferior de produtos. Porque, olha só, em trem você consegue colocar containers, consegue colocar somas e somas de produtos, porque é um trem com vários vagões, enquanto que num caminhão você coloca o que cabe no caminhão. E o Brasil ele é todo costurado por rodovias e não por ferrovias. E isso vem de onde? Isso vem lá de trás do nosso modelo de colonização. Por quê? Porque os europeus faziam questão de construir ferrovias que iam, por exemplo, do ponto de extração da matéria-prima até os portos. Não tinham a preocupação em formação de um mercado interno, comunicar o país. Entendem? A intenção era retirou, exportou, retirou, exportou, retirou, exportou. Então nós tínhamos verdadeiras ilhas de desenvolvimento com muitas aspas, porque eu nem consigo chamar isso de desenvolvimento, no Brasil. Em Minas, que tirava e exportava, no Rio, que tirava e exportava, São Paulo, tirava e exportava. Mas elas quase não se comunicavam. Então, por essas marcas no espaço, a gente consegue perceber o quê? Que o modelo de colonização que se desenvolveu na América Latina, que é onde nós moramos, não foi preocupado com a construção de um mercado interno, mas preocupado em alimentar o mercado europeu, coisa que nós fazemos até hoje. Não focamos tanto em indústria, não focamos em infraestrutura, muito pelo contrário, pregamos cada vez mais a redução de investimentos nesses setores tão importantes, não focamos bem em educação, não focamos bem em saúde, mas focamos no agronegócio. Focamos na exportação de soja, que inclusive eu nunca vi na cesta básica de nenhum brasileiro grão de soja. Se vocês virem, me mandem fotos, por favor. Eu só vejo soja sendo utilizada como grão para boi, né, como ração para pasto, ou em mercado caro para a galera que quer fazer comidas com soja. Do contrário, eu não vejo brasileiro comendo soja diariamente. Ou seja, é um produto focado estritamente, na sua maioria, para o mercado externo, enquanto que o interno não tem nenhuma relação com isso. Ou seja, a realidade vivida hoje pelo Brasil é o retrato do que aconteceu lá atrás. Tem preocupação com formação de mercado interno? Tem preocupação com desenvolvimento nacional? Não, a história mostra que não. Tá? A história e a geografia, né, que se comunicam, mostram que não. Dependência econômica. As elites internas ligadas ao capital internacional mantiveram a velha estrutura econômica, é isso. As elites presentes na América Latina, professor, quem são as elites? São as pessoas que têm mais dinheiro, aquele 0,01% de bilionários. As elites internas, elas
ficaram ligadas a essa estrutura, porque elas foram criadas pelos europeus para atenderem ao mercado externo. Você tem que ter pessoas aqui que explorem, que exportem. Mesmo depois da independência, de um processo republicano, enfim, elas continuaram atreladas a essa velha estrutura de explorar e exportar, explorar, exportar, explorar e exportar. Ou seja, inclusive existe uma teoria sobre isso, que é a teoria da dependência, né? Que as elites da América Latina são absolutamente dependentes dos europeus. Porque tudo que elas fazem não é tentar desenvolver um parque industrial, não é tentar desenvolver uma economia pujante. O que elas fazem é explorar, explorar, explorar e exportar para alimentar gado de europeu ou de norte-americano ou de chinês. Ponto. Então isso explica essa dependência econômica dos países da América Latina até hoje. Mesmo após a independência política desses países, como eu já falei para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países iniciaram um processo de atualização de suas economias, desenvolvimento individual acelerado. E esse é um ponto muito interessante. O que acontece? Depois da Segunda Guerra, alguns países como o Brasil desenvolveram um processo de atualização, né, da sua base industrial, principalmente. O que acontece? O Brasil, até o século XIX, era majoritariamente agrário. Campo, 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 campo. Exportação, exportação, exportação. E o que acontece? No início do século XX, tivemos um processo de desenvolvimento da indústria de base brasileira, por um processo, inclusive, de substituição de importações, que era a produção daqueles produtos que anteriormente nós importávamos. Por conta do choque da Bolsa de 29, enfim, não vamos entrar muito nesse assunto agora para não complexificar e vocês ficarem perdidos. Fato é que a indústria brasileira começa a crescer, a indústria de base brasileira começa a se desenvolver a partir de 1930, com as políticas desenvolvidas por Getúlio Vargas, tá? E essa indústria brasileira que surge com Vargas vai ser complexificada, vai ser desenvolvida, vai ser ampliada, digamos assim, a partir... Eita, um bicho aleatório, que susto. Foi mal, gente. Não vou cortar isso não, vai ficar no vídeo mesmo. Então, essa indústria começa a ser diversificada a partir da década de 1950, a partir do plano de metas de JK, aqueles 50 anos em 5, vocês já viram história com certeza, que ele basicamente diversifica o parque industrial brasileiro a partir de indústrias multinacionais, ou seja, ao contrário de Vargas, ele não cria indústrias nacionais dos diversos setores. Ele cria condições propícias para que as empresas multinacionais entrassem no Brasil e desenvolvessem suas funções, ou seja, ele abre mais os mercados brasileiros, tá bom? E JK desenvolve esse momento justamente no pós-guerra. Então o Brasil ele tem uma atualização da sua economia, ele tem uma complexificação do seu parque industrial a partir de uma política feita por JK que tinha a intenção de desenvolver essa função, a partir da atração de empresas multinacionais para atuarem nos diversos mercados, nos diversos setores dessa indústria. E aí ele diversifica essa economia, ele diversifica esse parque industrial brasileiro. Tudo bem? E deixando muito claro que o desenvolvimento desses países foi uma movimentação individual acelerada. Ou seja, tem alguns países como Brasil, Argentina e México, que inclusive são os países emergentes, né, da América Latina, que tiveram esse boost, né, que tiveram esse crescimento industrial, essa diversificação do seu parque industrial. Outros países não. Continuam até hoje, desde lá a sua fase de colonização, agarrados nesse movimento de explorar, exportar, explorar, exportar, explorar, exportar, explorar, exportar. O Brasil, que é o país com o parque industrial mais bem desenvolvido da América Latina, ou dos mais, ainda está muito
colado, arraigado, muito relacionado a essa estrutura de explora, exporta, com o agronegócio. Imagina países menores. Perfeito? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma diversificação um pouquinho, né? Uma atualização da economia desses países, e aí dou novamente o exemplo do Brasil, que é onde a gente mora, né? Da América Latina. Mas foi um desenvolvimento individual e acelerado. Não foi um desenvolvimento do continente, do subcontinente, da porção do continente americano, América Latina. Foi o desenvolvimento de alguns países da América Latina, percebem? Vamos falar agora um pouquinho dos países desenvolvidos. Canadá e Estados Unidos, obviamente, né? Destacam-se no ponto de vista econômico e social. Todo mundo sabe que a qualidade de vida do Canadá e dos Estados Unidos é melhor do que no Brasil, ou que no Uruguai, que no Peru, que no Equador, que na Guiana Francesa, que na Guiana, que, enfim, que no México, que na Venezuela, que na Argentina, enfim. Todo mundo sabe que a qualidade de vida nos Estados Unidos e no Canadá é muito melhor do que nos países da América Latina. Eles têm PIB, Produto Interno Bruto, e IDH muito melhores, muito superiores. Por quê? Porque eles focaram lá atrás em desenvolver um parque industrial, em consolidar uma economia bem diversificada, bem desenvolvida, com, dentre tantas políticas postas, uma divisão de terras, coisa que no Brasil até hoje, em 2020, isso não ocorreu. E nem é um debate. É impressionante. Mas, enfim, então, são países que têm PIB e IDHs muito superiores, muito elevados aos presentes aqui na América Latina, tá? E desenvolveram tecnologias modernas e sofisticadas, em grande parte. Por quê? Porque eles reaproveitaram aqueles capitais, né, uma vez que tinham um mercado interno bem consolidado, aproveitaram aqueles capitais que eles conseguiam acumular para reinvestir em indústria. Isso ao longo do tempo foi criando um país pujante, uma economia forte, Estados Unidos e Canadá. Ah, professor, então eles foram mais inteligentes do que nós da América Latina? Não. O que aconteceu na América Latina foi forçado, tá? Foi países europeus, depois elites e depois, enfim, povo, né? O povo, na verdade, nunca teve participação nisso, né? Até hoje não tem. É uma imposição dos países europeus para as elites nacionais, que basicamente eram quem tocavam as decisões das metrópoles. Haja vista as próprias capitanias hereditárias, que eram dadas a pessoas escolhidas pela coroa portuguesa para terem o poder daquela capitania hereditária. Hereditária, passa de pai para filho. Percebem? Inclusive, os donos de terra do Brasil são os mesmos de séculos e séculos e séculos e séculos. Claro que sempre tem algum diferente, uma pessoa nova, uma empresa transnacional que quer investir no agronegócio brasileiro, enfim. Mas o grosso dos latifundiários, dos donos de terra brasileiros, são os mesmos de 200, 300, 400 anos, que herdou do pai, da mãe, do tio e vai. O Brasil é o mesmo de 1500. Mudou uma coisinha aqui, outra ali, mas a América Latina, em grande parte, tem a sua economia muito arraigada, muito atrelada a esse processo de colonização que deixou suas marcas, essas veias abertas na América Latina. E os Estados Unidos e Canadá tiveram um processo de desenvolvimento diferente, então é mole, você desenvolver tecnologia moderna e sofisticada se você não tem um país em cima te obrigando a plantar cana-de-açúcar, porque ele quer utilizar cana-de-açúcar no seu mercado. Só um parêntese, eu sei que é uma outra parte do mundo, eu sei que eu vou falar da Ásia agora, rapidinho, só para mencionar a Índia. A Índia também foi uma colônia de exploração, só que da Inglaterra. E o chá das 5, que a rainha da Inglaterra tomava, dentre os muitos países que financiavam essa matéria-prima para eles, um deles era a Índia. Então é um chá das 5 que é produzido na Índia
em uma lógica monocultora, concentradora, que acabou com a economia local, com a agricultura local, para atender às necessidades bonita da Inglaterra. Então, só para vocês terem uma percepção de que como que funciona isso, né? E como que isso desestrutura totalmente a economia de qualquer país. Né? E quando você já nasce, entre aspas, né, como o Brasil e toda a América Latina, num processo de exploração, como é que você quer ser sofisticado? Uma economia desenvolvida industrial. Sempre te forçaram a plantar, exportar. É por isso que o Brasil tem essas estruturas e a América Latina como um todo. Vamos falar dos países emergentes. Quem são os famosos emergentes? Também chamados de países em desenvolvimento, tá? Países em desenvolvimento e países emergentes são a mesma coisa, beleza? Ocorreu muito depois desenvolvimento industrial tardio e dependente. Como assim? Foi um desenvolvimento que ocorreu muito depois do desenvolvimento dos países desenvolvidos, dos países ricos, dos países de centro do capitalismo. O que gera uma dependência da tecnologia dos países desenvolvidos. Professor, explica que eu não entendi. Tá, é o seguinte. Quando a gente fala de um desenvolvimento tardio, a gente está falando basicamente do seguinte ponto. A Revolução Industrial, ela começa em 1750, primeira metade do século XVIII na Inglaterra. Primeira metade do século XVIII. O Brasil vai começar a desenvolver um parque industrial de fato em 1930, na década de 1930. Perceba, 1750 na Inglaterra, 1930 no Brasil. E óbvio, eu estou falando do Brasil porque é o país que a gente vive na América Latina. Mas se a gente for passar para outros países, esse processo de desenvolvimento foi acontecendo em períodos diferentes. Então, na Argentina foi em uma década diferente, no Uruguai foi outra, em outros países ainda está se desenvolvendo, enfim. Mas, obviamente, esse desenvolvimento industrial, esse crescimento da indústria ocorre muito depois do que aconteceu nos países desenvolvidos, como a própria Inglaterra. Que no início do século XIX já tinha indústria. Percebem? O Brasil vai precisar de quase 2 séculos para começar a desenvolver as suas indústrias. Então isso é um desenvolvimento industrial tardio. E se você está começando a desenvolver a sua indústria, o que significa que você não tem tecnologia para isso, você vai pegar a tecnologia da onde? Dos países que têm. Então você sempre vai ficar importando, logo você vai ficar dependente da economia desses países. Ou seja, o desenvolvimento industrial desses países emergentes é um desenvolvimento tardio e dependente. Pegaram? Ocorreu muito tempo depois do desenvolvimento dos países ricos uma tecnologia, uma dependência da tecnologia dos países desenvolvidos. Gente, trazendo um pouquinho mais atualmente. E o Brasil é um país emergente, tá? Já atualizando, o Brasil é um país emergente. Brasil, Argentina e México na América Latina. O Brasil é a 8ª economia do mundo. E durante essa crise do coronavírus que nós estamos vivendo agora, o Brasil não tinha reagente para estudar o coronavírus. Sabe o que é reagente? Reagente é um líquidozinho que você joga em alguma coisa, que aí eu já não sou da área de biológicas, mas você joga em cima de alguma coisa para você entender como que aquela coisa reage a esse reagente. Pegaram? Por que é reagente? Esse líquidozinho, fundamental para o estudo de qualquer doença, vários assuntos dentro da área das biológicas, o Brasil não produzia. E não produz. Ou seja, durante essa crise absurda, o Brasil teve que importar reagentes. Era o cenário perfeito para o Brasil pegar algumas das suas indústrias, desenvolver um processo de readaptação dessa indústria para que ela produzisse esses reagentes, e o Brasil não fez nada disso. Mas enfim,
Ele preferiu continuar importando, como é característico, né, de um país emergente, de desenvolvimento industrial tardio e dependente. Ele não quis abrir mão dessa estrutura e ele preferiu continuar importando reagente dos países europeus ao invés de produzir nacionalmente, que seria inclusive muito mais barato, e temos pessoas muito qualificadas para isso, porque a ciência brasileira é reconhecida no mundo inteiro. Então, o Brasil de 2020, né, durante a crise do coronavírus, é o retrato, é o retrato gritante do que nós estamos conversando aqui. Dependente absurdamente da tecnologia que vem de fora. E não produz tecnologia interna, porque é muito gasto, porque o governo tem que ser enxugar a máquina pública, está gastando muito dinheiro. Todos os países desenvolvidos, para terem essas tecnologias, precisaram de um incentivo do Estado e continuam fazendo isso até hoje. O Brasil prefere não, assim como alguns outros países latinos. E mais uma vez, a atuação do Brasil durante a crise do coronavírus deixa gritante o que nós estamos conversando aqui. Por isso que falar de país emergente, desenvolvido, às vezes parece ficar muito no campo da imaginação. Traz para o Brasil, que ele contempla todos esses elementos, tá? Então vamos continuar. Relativo dinamismo no aspecto industrial, mais uma vez trazendo para o Brasil, ele tem um relativo dinamismo, né? Ele tem um parque industrial diversificado, porém não são indústrias brasileiras, são indústrias estrangeiras. Intensa exportação de quê? De bens primários, commodities, soja, milho, petróleo, tá bom? Avanços nos índices sociais em relação a outros países periféricos. Os países emergentes, eles são países subdesenvolvidos, tá? Todo país emergente é um país desenvolvido. Todo país emergente é um país subdesenvolvido, mas nem todo subdesenvolvido é emergente. Por quê? Porque o emergente é um subdesenvolvido um pouquinho mais desenvolvido. Ele tomou ali uma creatina, digamos assim, ficou um pouquinho mais forte, um pouquinho mais parrudo, mas continua sendo um país subdesenvolvido. Ele continua dependente, ele continua com pouca tecnologia desenvolvida nacionalmente, ele continua focando suas exportações de produtos primários, enfim, mesma estruturinha, só que ele é um pouquinho diferente. Ele tem uma indústria um pouco mais diversificada, sempre lembrando, não são indústrias nacionais, são indústrias dos outros, são indústrias dos países desenvolvidos, que vêm para cá e se alocam, tá? Então, tem uma economia um pouco mais diversificada e tiveram grandes ganhos sociais nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, do início do século XX até os últimos 10 anos. Então, os emergentes são subdesenvolvidos tunados, beleza? Então, fica aquela frase: todo país emergente é um país subdesenvolvido, mas nem todo subdesenvolvido é emergente. Tá? E mais uma vez, para lembrar, os países emergentes da América Latina são Brasil, México e Argentina. Show? E os países subdesenvolvidos são aqueles países latino-americanos de economias primárias. Como assim economias primárias? São economias que giram totalmente ou na sua esmagadora parte sobre produtos, obviamente, primários. Produtos primários são produtos que vêm da terra. O setor primário da economia é aquele setor que você extrai da natureza aquilo que você vai vender, tá? Mineração, petróleo, agricultura, tudo isso é setor primário. Secundário, indústria, e terciário, serviços, tá? Então, os países subdesenvolvidos são aqueles países que são majoritariamente dependentes do setor primário, tá bom? E aqui é um mapa, né, que mostra a América, o continente americano regionalizado, dividido em países desenvolvidos, países emergentes e países subdesenvolvidos, extrativistas e agropecuaristas. O restante da América do Sul e da América Latina. Beleza?
América Latina não, América Central, perdão. Gente, eu vou parar aqui que já estamos um pouco avançados no tempo e eu volto na próxima parte.